Bem, é então a altura de partirmos para a análise destes factos que marcam a atualidade internacional e, para o efeito, contamos com as habituais presenças dos nossos analistas políticos, nomeadamente o Wellington Calazans, que se encontra em Estocolmo, na Suécia, a quem eu saúdo e dou as boas-vindas. Wellington, muito boa noite e bem-vindo uma vez mais. Também iremos contar... Boa noite, Wellington. Boa noite, Armanda. Boa noite ao colega Sal, que já está aqui na sala também, e a você assistindo ao Hora 10 aqui do canal TPA Notícias. Wellington, de conformidade com as palavras aqui de Issau, a Constituição americana e o ordenamento jurídico americano não veta a possibilidade de Trump concorrer às eleições, não obstante o que está a acontecer, esta acusação de que é alvo. Mas para isto, para Trump concorrer, ele necessita de apoio, quanto mais não seja, dos próprios republicanos. O que é que acha? Este processo pode manchar a sua reputação, pode minar a confiança com os seus partidários ou não? Eu alinho com o pensamento do Issau Agostinho e digo mais, na política existe uma máxima, fale mal de mim, mas fale. E é isso que estão fazendo com Donald Trump, na medida em que ele é promovido todos os dias, o nome dele ocupa diariamente todo o espaço informativo de todos os órgãos de imprensa públicos e privados, inclusive nas redes sociais. O nome dele sempre está entre os nomes mais citados e, com isso, ele ganha um espaço no imaginário do eleitor que é muito importante para o momento de decisão pelo voto. Então, se a intenção de perseguição através da via da justiça, porque é disso que se trata, não funcionar como algo que possa tirá-lo da eleição, como colocou aqui o Issau, e realmente não irá conseguir tirá-lo da eleição, estará conseguindo tão somente a promoção cada vez mais intensa do nome do Donald Trump. E digo mais, esse processo que está em curso agora é uma aberração da justiça. Olha só, ele está sendo acusado de ter hipervalorizado um patrimônio para conseguir, com isso, empréstimos bancários. Detalhe, ele pagou os empréstimos bancários, então não há crime. Não é? Então, se eu compro um terreno por 100 kwanzas e amanhã esse terreno vale muito menos do que isso, por alguma razão aquela área deixou de ser interessante e houve uma desvalorização imobiliária, eu não posso pagar pelo crime da desvalorização imobiliária. É disso que estão tentando aí incriminar o Donald Trump. É um absurdo, assim, é uma armação jurídica para tentar uma punição, mas estão conseguindo, como já falamos aqui, fomos praticamente unânimes aqui, somos dois, mas somos unânimes, né, de que há uma promoção do nome de Donald Trump. Muito bem. Ora, encerrarmos este tema, eu gostava de deixar uma questão para os dois, questão que respondessem em função da vossa opinião muito pessoal, independentemente daquilo que seja a opinião dos analistas americanos. Donald Trump, desde a sua eleição a presidente, sempre esteve mergulhado em alguns escândalos, nomeadamente o caso da Cambridge Analytica, por exemplo, e outros tantos que seguiram, e agora mesmo é alvo de outras acusações também, como em Washington, D.C. e outros estados. O que é que vocês, como é que olham para esta situação? Um líder que irá concorrer novamente às eleições, a ser eleito presidente, isto abre precedentes para outros países também fecharem os olhos para determinadas condutas de eventuais futuros líderes presidenciais? Qual é a vossa opinião? Eu considero que essa antecipação do debate eleitoral, ela anula a possibilidade dos norte-americanos serem uma referência para outros países, como ele busca ser. Porque é um caos político vivido de maneira sucessiva e ininterrupta, como você mencionou. E não é apenas um nome, não é apenas a questão da fulanização, Donald Trump. Existe também uma possibilidade de pedido de impeachment do atual presidente norte-americano, Joe Biden. E também, hoje, né, há poucas horas, nós vimos aqui o líder do Congresso da Casa
mais baixa do Congresso, ser destituído do cargo. Então, tudo isso é caos político e os norte-americanos perdem qualquer tipo de protagonismo como referência positiva para que influencie outros países. Temos aqui uma nota de última hora, a qual passamos a ler imediatamente. Câmara dos Estados Unidos da América destitui Kevin McCarthy do cargo de líder em votação histórica. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou nesta terça-feira pela destituição do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, de seu cargo, enquanto brigas internas entre os colegas republicanos mergulharam o Congresso em mais caos, poucos dias depois de ter evitado por pouco uma paralisação do governo. Portanto, a votação de 216 a 210 marcou a primeira vez na história que a Câmara destituiu o seu líder relativamente pequeno, ou seja, liderada por um grupo relativamente pequeno de republicanos de direita. Nenhum sucessor, claro, surgiu. Ora, vamos então continuar aqui a nossa ronda pelos factos internacionais e agora vamos dar um salto a Arménia para dizer que o Parlamento ratificou a adesão ao Tribunal Penal Internacional, facto que irrita a Rússia. Portanto, a adesão é vista como a afronta de Erdogan ao Kremlin. Vamos passar a análise deste facto, mas antes disto mesmo, eu peço ao Wellington e também ao Issau para prestarem aqui também os vossos comentários face a esta notícia de última hora que acabamos de dar conta aqui e que, segundo a qual a Câmara dos Estados Unidos da América destituiu Kevin McCarthy do cargo de líder em votação histórica. Wellington, seu comentário? Olha, eu vejo este caos político, né, que eu mencionei, inclusive, há pouco, não com os detalhes ricos que você apresentou aqui, mas esse caos político nos Estados Unidos, ele serve para blindar o pedido de impeachment do presidente Joe Biden, que seria muito ruim para a imagem dos Estados Unidos. Então, estamos vendo aí uma jogada política para salvar o Estado. Então, aí entra um poder que é invisível dentro do ambiente da política. É o poder de quem realmente manda, e não de políticos que são ali previamente escolhidos para que possam representar seus respectivos partidos. Os norte-americanos precisam de um alinhamento com os princípios que ele diz defender e que ele exige de outros países. Então, esse caos político de hoje serve para evitar que Joe Biden entre num processo de impeachment. E também serve para esconder o fracasso na Ucrânia. Como o colega Issau Agostinho colocou, essa situação da Ucrânia já começa a ser uma ameaça para vários países, inclusive para os Estados Unidos da América. Por isso, esta disputa, que foi fogo amigo entre os republicanos, ela serviu como uma espécie de break, né, de stop, para que as pessoas possam botar a cabeça no lugar e fazer uma reflexão sobre o que realmente é a política norte-americana, dentro e fora das fronteiras norte-americanas. Bem, vamos então prosseguir aqui na nossa análise e agora voltamos à Arménia, claro, para dizer que a Arménia subscreveu o Tribunal Penal Internacional, que é uma instituição jurisdicional internacional que emitiu mandado de captura contra Putin. Será que podemos entender aqui que a Arménia comprou briga com a Rússia? Devolvo a palavra a Wellington. Qual é a sua opinião? Foi uma espécie de vingança. A Armênia, recentemente, perdeu ali para o Azerbaijão um território que comentamos aqui, inclusive lamentamos profundamente o número de mortes de armênios e tudo que está envolvido naquela disputa. E com isso, houve aí uma espécie de vingança para que, de alguma maneira, o orgulho ferido dos representantes políticos armênios pudesse ser resgatado. Acontece que o Tribunal Internacional, o TPI, ele não pode ser usado como uma ferramenta de
ameaça e de chantagem. Observe que essa situação está ficando bastante grave na medida em que Vladimir Putin, através do parlamento russo, também emitiu um mandado de busca contra o presidente, o representante do tribunal. Então, é uma briga que tem dois lados. E é importante que, para salvaguardar as instituições, esse tipo de desrespeito não seja alimentado, nutrido como uma disputa banal. Atenção, aqui existe o uso de uma instituição que deveria ser séria e que está sendo usada como instrumento político de desgaste de imagem. Mas os russos não são signatários desse acordo. E qualquer tipo de apreensão, de prisão de Putin com base neste mandado de prisão do TPI é declaração de guerra mundial. É isso que eu tenho a dizer. Agora, no Reino da Espanha, Rei Filipe VI convida Pedro Sánchez a formar governo após desaire de Alberto Núñez Ferro e devolve a palavra a Wellington para perguntar, Wellington, nesta altura Sánchez seria a melhor decisão ou o melhor líder para a Espanha, tendo em conta que para governar terá de fazer várias alianças, e aqui nomeadamente com líderes ou partidos independentistas, não é? Cuja situação jurídica ou constitucional nesta altura não é das melhores. Qual é a sua opinião? Olha, é um arranjo perigoso que vai resgatar o sentimento de independentismo e isso será refletido precisamente nos próximos meses. Eu prevejo aí um caos político na Espanha, já que as eleições não foram suficientes para dar maioria capaz de formar com tranquilidade um novo governo. E eu percebo que as questões políticas na Espanha, elas têm sido tratadas de uma maneira extremamente relaxadas. Por que eu digo isso? Eu falo porque a Espanha já chegou a ficar sem primeiro-ministro há poucos anos, durante alguns meses, e agora está mais uma vez nessa mesma situação, com um pedido do rei para que o Sánchez forme governo, mas ele, o próprio Sánchez, sabe que poderá ter vida muito curta como primeiro-ministro e que uma antecipação, uma convocação para novas eleições é praticamente inevitável. Então, a situação política da Espanha é de um caos sucessivo e acredito que seja o momento de uma reforma política na Espanha, inclusive barrando a existência de muitos partidos e também de representantes que defendem bandeiras que ferem a Constituição do país, nesse caso específico, a de independência de determinadas regiões do país. A fragmentação da Espanha é inconstitucional. Logo, uma representação política que defenda isso publicamente e na agenda política não deveria existir. Então, é algo muito mais profundo e que não vai ser resolvido nos próximos anos. Muito bem, vamos para o último tema, cuja análise eu peço aos prezados senhores brevidade, mesmo devido ao tempo que já não nos resta muito. A Hungria veta ajuda militar à Ucrânia e ensombra a reunião da União Europeia. Eu pergunto-lhes, começando por Wellington, há aqui mais uma situação, a semelhança do que já ontem estivemos aqui também a abordar, que coloca a Ucrânia em circunstâncias pouco, digamos, confortáveis. Sem dúvida, a Hungria tem sido dura numa agenda contrária às pretensões ucranianas de apoio da União Europeia à agenda ucraniana. Então, essa luta da União Europeia, que nada mais é do que compra de voto, né, de tentar agora desbloquear os recursos da Hungria que estavam bloqueados sob a alegação de que o país não é democrático e etc., para que ele vote neste orçamento, é tudo que os países ocidentais condenam nos outros
e estão fazendo exatamente a mesma coisa. Então, nós estamos vendo, aqui eu gosto muito de usar essa expressão, o festival de hipocrisia na sua expressão máxima. Né? A Hungria passa a ter os fundos que foram bloqueados pelos europeus, pela União Europeia, sob a alegação de que é um país não democrático e que pratica uma série de irregularidades. E aí esse fundo é desbloqueado para que a Hungria vote num orçamento que é favorável às intenções da NATO através da União Europeia. O que temos aqui? Nós temos aqui uma compra de votos, e compra de votos não pode ser negligenciada, não pode ser vista apenas como um arranjo inteligente do jogo da política, né? Porque muitos analistas usam esses eufemismos para tudo que fere a ética e que é praticado pelo seu desafeto. Pelo seu protegido. Né? Quando é o desafeto, aí a condenação é instantânea. Então, Armanda, o que temos aqui nesse caso específico é uma tentativa de salvar a Ucrânia às pressas, depois daquilo que comentamos na edição de ontem aqui do Hora 10, que foi o bloqueio por 45 dias de apoio norte-americano aos ucranianos, mas qualquer atraso para a Ucrânia, nesse momento, pode significar o fim de qualquer possibilidade mesmo de reação ao fracasso já prenunciado por muitos especialistas e analistas dessa guerra em específico. Analistas da política internacional, Wellington de Calasanz, muito agradecemos uma vez mais pela vossa prestação aqui no nosso espaço Hora 10 da noite. Muito obrigada. Eu que agradeço, boa noite e até a próxima semana. Um grande abraço.